Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. É com alegria imensa que eu venho a essa casa, revendo os amigos e desfrutar dessa vibração fraterna, como esta esbanjada aqui pela nossa irmã, não é? Carlinha, que nós temos um apreço, um carinho muito grande pela família e também por ela. Outro dia, o Divaldo esteve aqui entre nós, falando no Hospital Bezerra de Menezes, e uma coisa me preocupou muito, que ele afirmou que dentro, em breve, a maior causa de morte será o suicídio. Hoje nós sabemos que é o trânsito, que é o coração, mas, segundo ele, até o ano 25, o suicídio vai superar todas as outras causas. E isso é preocupante, porque o maior direito que nós temos é o de viver. Um direito que tem que ser preservado. E a pessoa atentar contra a própria vida, mesmo porque não morre, apenas desencarna, mas continua vivo. A vida continua e a pessoa vai se dar conta lá na frente que equivocadamente mudou os planos. E não é só o suicídio, a gente vê hoje as pessoas conflitadas, neuróticas, deprimidas, psicóticas, psicopatas. E nós ficamos indagando, mas por quê? Quando a vida é tão simples, e nós temos uma mente tão rica, uma consciência que tem dentro dela a lei divina, conforme disseram os benfeitores a Kardec, a lei divina está na nossa consciência. Por que as pessoas se permitem a essas atitudes ainda infelizes? E hoje, nós sabemos que a Joana de Ângeles tem feito uma colocação muito interessante sobre a mente, e ela fala que quando nós olhamos no espelho, nós olhamos o nosso ego, o eu, a nossa persona, em latim significa máscara, ou seja, a nossa máscara, porque eu não sou o Aguinaldo, eu não sou homem, e nem sou também de cor clara. Eu estou homem, estou claro, estou médico, mas isso é apenas uma persona, uma máscara que eu usei para estar aqui hoje na minha atual encarnação. Mas atrás do espelho tem todo o inconsciente. É um arquivo bilenar, um arquivo do espírito, todo o nosso arquivo de aprendizado, de essencialização de experiências, está no nosso inconsciente. E junto do nosso inconsciente tem uma centelha divina, que nos impulsiona para a perfeição. Eu digo que o ego se assemelha a um prefeito, porque a gente acha que eu penso, eu mando, eu faço, coisa nenhuma. Tanto é que o Paulo de Tarso dizia assim: feliz homem que sou, o que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero, eu faço. Porque o ego só tem poder de mando em 20%. E o inconsciente, com todo o seu arquivo, tem um poder de mando de 80%. Então, muitas das vezes a gente faz um programa, eu quero fazer isso, daqui para frente eu não vou criticar mais ninguém. O que vai acontecer daqui 2 minutos? Estou criticando as pessoas.
Vou ser disciplinado. Vou ser disciplinado. Vou programar e vou cumprir. O que vai acontecer daqui a pouco? Não há disciplina. Porque o nosso ego diz, eu vou, eu faço, eu posso, mas o inconsciente, que se assemelha à coletividade, porque o prefeito acha que ele manda, que ele é o mais importante na comunidade. É nada. Ele é um administrador nosso. Mas quem manda somos nós. Porque a hora que a gente achar que ele não deve nem governar, nós chegamos lá, se você está fora, vamos colocar outro. Mas na cabeça dele, ele acha que ele é o bambambam, é o senhor absoluto e pode e faz. Com o nosso aval. Então, o inconsciente, ele dá um aval, muitas das vezes, para o ego, para o consciente. Mas na hora que ele resolver dizer não, o nosso consciente não tem poder de mando, ou seja, o ego não tem esse poder que ele acha que tem. E o nosso inconsciente, ele é uma somatória de luzes e sombras. E lá no centrinho, uma centelha divina que não perde o domínio sobre nós. É como se o nosso pai chegasse na nossa casa e dissesse assim, fulano, meu filho, conserte essa cadeira porque ela vai derrubá-lo. Se não, derrubar meu neto, derrubar minha nora, derrubar uma visita, troca a cadeira. Mas pai, agora não dá, sabe por quê? Eu estou sem dinheiro. Não, mas eu soube que você anda comprando roupa de grife, muito cara, compra uma roupinha mais barata, reserva um dinheirinho e conserta a cadeira. Aí outro dia o pai volta na nossa casa e olha que o tampo da mesa está quebrado. Meu filho, troca o tampo dessa mesa, uma hora vai derrubar tudo, vai machucar alguém. Pá, mas agora não dá, sabe? Eu estou tão atarefado. Mas eu sei que outro dia você fez uma viagem para o exterior. Se você tivesse tão atarefado, você não teria esse privilégio. Mas conserta a mesa, meu filho. Outro dia o pai vem, vai esquentar, fazer um cafezinho, né? Porque pai é assim, chega na nossa casa e toma conta, né? Pelo menos é como deve ser, né? Aí ele vai esquentar o café ou vai fazer um café esquentando a água e percebe que a chama está meio complicada e o fogão não está muito certo. Meu filho, conserta esse fogão que uma hora vai complicar a vida de alguém. Pode esquecer essa chama meio, vamos dizer assim, apaga, mas o gás fica ligado, com certeza, pá, mas agora não dá, sabe por quê? Eu não estou tendo, assim, condição para fazer isso agora. Meu filho, até que um dia o pai chega, vai dormir na nossa casa, o estrado da cama está quebrado, ele racha no chão, acorda, assim, atabalhoado, assustado, aí ele perde a compostura. Ele levanta de manhã, joga a cadeira na rua, joga o tampo da mesa, joga o fogão, joga o estrado da cama e fala, agora, enquanto você não arrumar tudo, não entra aqui. Mas meu pai, mas como é que eu faço? Vou passar vergonha, olha os problema seu. Agora aqui você não vai colocar esse objeto para dentro, porque os meus netos, a minha nora e os demais podem correr. Enquanto é você, problema seu. Mas agora são os outros. E eu exijo que você os traga, todos os objetos, perfeitamente restaurados. Mas vai demorar, eu sei. Mas eu vou passar uma vergonha muito grande dos vizinhos. Problema seu. Tantas vezes eu pedi que você consertasse, um por um, devagarzinho, e você sempre com uma desculpa de que não dava para fazê-lo. Agora, você tem que fazer. A mesma coisa acontece com Deus em relação a nós. Ele dá um toquezinho, meu filho, muda esse orgulho que está dentro de você. Por quê? As sombras do inconsciente são as nossas
Vicissitudes são os nossos defeitos. Por exemplo, orgulho, vaidade, egoísmo, presunção, prepotência, maledicência e tantas outras situações indesejáveis. E Deus pede para a gente trabalhar esses elementos. Mas a gente está sempre com uma desculpinha. Olha, você anda muito egoísta, começa a doar alguma coisa. Mas agora não dá, sabe como é que é, coisa e tal. Arruma desculpa e o egoísmo continua. Mas você está sendo muito vaidoso, não precisa tanto, vai mais devagar. Não, mas sabe como é que é? Eu estou numa posição que eu tenho que cultivar essa vaidade. Quer dizer, nós não estamos ouvindo Deus. Mas chega uma hora que Deus resolve dar um toque de jogar tudo lá fora, para a gente acordar e pagar um tributo muito caro, que é a vergonha, que é a dor, o sofrimento. Porque Deus é assim. O Cornélio Pires tem um versinho que diz assim: os céus dispõem de 2 ralos para melhorar o nosso destino. Instrução é ralo grosso, sofrimento é ralo fino. Ou nós nos instruímos, entendemos, com o ouvido de ouvir, o olho de ver, e mudamos, ou senão vem o sofrimento, que é o ralo fino que penetra o mais fundo possível na nossa carne. O sofrimento. E Deus tem milhões de recursos para fazer com que a gente evolua, porque Ele exige. Não tem outro fanal, nem desculpa, nem outro caminho. É a nossa evolução até atingirmos a perfeição. Logicamente que essa perfeição em aberto, quanto mais nós nos esmerarmos, mais evoluídos seremos e, logicamente, maior é a nossa potencialidade. Porque nós somos potenciais. Dentro de nós podemos tudo. O próprio Cristo diz: podeis fazer tudo o que eu faço, e mais ainda. Só que a gente está sempre envolvido com as coisas que não tem nada a ver, mais com a materialidade. Vem para cá, encarna, desencarna, e não sai do patamar. E nós temos que ter essa convicção de que nós temos que mudar. Para isso nós temos que fazer uma reflexão sobre a nossa condição espiritual. Como é que eu estou hoje? Outro dia eu conversava sobre esse assunto com um amigo e ele falou assim: pois está aí, Aguinaldo, eu sou um cara humilde. Eu sou muito humilde. Orgulho, nem pensar. Aí eu pensei, olha aí o orgulho. Quem que não é orgulhoso aqui? Todos nós somos. Ele não teve a humildade de dizer: Aguinaldo, eu até tenho que trabalhar um pouco de orgulho que eu ainda tenho dentro de mim. Mas ele falou: não, eu não tenho orgulho, eu sou uma pessoa muito humilde. Quer dizer, nem a humildade de admitir que é orgulhoso e tem que mudar. Como é que essa criatura vai mudar? Nunca. Porque ela sempre vai achar que ela está na crista da onda. Então, o primeiro passo é nós fazermos essa reflexão, fazer uma análise. Cada um se conhece. Mas a pessoa faz questão de ignorar até as suas limitações para não se comprometer muito com a mudança. Porque do momento que nós temos essa consciência, aí tem que mudar. Tem uma colocação que até algum tempo atrás eu não consegui entender muito bem. Quando Jesus disse assim: os vossos pecados serão perdoados, menos aquele quando atentardes contra o Espírito Santo. Meu Deus, mas como é que eu vou entender esse negócio? Aí fui estudar. E é lógico que quanto mais estuda, mais a gente sabe que não sabe nada. Mas pelo menos já aprendeu um pouquinho mais e pode tirar proveito disso. No livro Consolador, pergunta 303. Está lá. Então, os amigos lá de Pedro Leopoldo perguntaram, os amigos, para Emmanuel: o que Jesus queria dizer com isso? Ele disse o seguinte: que nós, quando estamos na infantilidade espiritual,
ou seja, na ignorância plena, Deus passa por cima de tudo. Da mesma forma que a gente pega uma criança que faz xixi na cama, a gente vai fazer o que com ela? Nada. Troca o lençol, troca até o colchão, mas não vai fazer nada com a criança. Mas quando essa criatura cresce e vem lá da rua com o pé sujo e pula em cima da cama e começa a pular em cima da cama sujando o lençol, o que nós vamos fazer? No mínimo vamos chamar a atenção. Olha, não pode você, e na reincidência, lógico, vai ter um castigo qualquer que a gente vai assumir perante aquela atitude infeliz, porque aquela criatura já entende o que nós falamos. Então, à medida em que a gente vai evoluindo, e nós vamos tornando essa centelha divina mais aflorada dentro do nosso inconsciente, e nós passamos a ter ideia da realidade, da verdade, aí nós passamos a ter responsabilidade sobre aquilo. Aí já é atentar contra o Espírito Santo, ou seja, a essência divina que está dentro de nós. Portanto, na medida em que a gente, por isso que Jesus colocou, será exigido mais a quem mais se der. Eu tenho pena dos espíritas, porque os que mais entendem da problemática da vida, dos parâmetros que regem a nossa vida no plano físico e no plano espiritual, logicamente, muito mais responsabilidade. Muito mais. Quando chegarmos do outro lado e formos cobrados sobre as nossas atitudes aqui na Terra. André Luiz fala que nós deveríamos desencarnar uma vez por ano. Porque quando a gente desencarna, chega lá e vê a realidade, a gente vai se dar conta das absurdidades que nós nos permitimos durante um ano. Agora, desencarnar com 80 é complicado. Imagina, se num ano a gente já faz tantas absurdidades que depois nós vamos nos questionar, um ano, agora 80. Então, André Luiz falou, seria ótimo que nós desencarnássemos e reencarnássemos de ano em ano. Para chegarmos lá de lá, nos darmos conta daquilo que nós estamos fazendo, da nossa responsabilidade, e mudar, porque essa é a proposta. É a nossa mudança. Quando Kardec perguntou para os benfeitores qual que é a missão do espírito, não é do espírita não, do espírito na Terra, resposta, autotransformar-se e ajudar o Criador na construção do universo. Então, essa é a proposta nossa, nós temos que mudar. Não dá mais para ficar naquele patamarzinho, não, está bom demais da conta, como diz lá em Minas Gerais. Já cheguei aqui, está ótimo. Olha, ótimo não é coisa nenhuma. É em aberto, nós temos que melhorar sempre, é todo dia, toda hora. E temos que nos esmerar para que isso aconteça. E por que então as pessoas não se dão conta dessa necessidade de mudança? Por quê? Primeiro, porque não querem se conhecer, para depois fazer a mudança, porque ninguém vai mudar o que não conhece, não tem jeito, porque se eu não achar que eu sou orgulhoso, como é que eu vou trabalhar meu orgulho? Se eu achar que eu sou altruísta, que eu não sou egoísta, como é que eu vou trabalhar meu egoísmo? Não tem jeito. Então, primeiro, a pessoa não quer nem se analisar. Segundo, quando se analisa, não, deixa para lá, depois eu faço. É aquela história do depois eu faço, não é? E não faz. E passa o tempo e vai complicar cada vez mais a situação da pessoa. Esse é o primeiro item. O outro elemento que dificulta é a ilusão que a gente tem da vida. Porque se é uma coisa que mata a gente, é ilusão. Tanto é que tem uma história do Ulisses que ganhou a guerra de Troia e foi para a terra dele. E ele é um conto, logicamente, que tem um lado mitológico. Então ele disse assim, eu quero ouvir o canto da sereia, porque me inebria, eu adoro o canto da sereia. Mas ele sabia que a sereia era um elemento um pouco meio perigoso, porque a sereia, hoje ela é meio corpo de mulher, rosto de mulher, e daqui para baixo, um corpo de peixe.
Mas isso é colocado pelos nórdicos, porque, na essência, na origem mitológica, a sereia era formada daqui para baixo de ave de rapina, ou seja, uma asa muito grande e uma garra para pegar, matar e comer. E sabendo que ele poderia correr esse risco, ele procurou uma maga, uma sensitiva, chamada Cirne, e chegou para ela e disse assim, eu quero ouvir o canto da sereia, por isso eu vou parar meu barco com os meus soldados, para eu ouvir o canto das sereias. Aí a maga disse assim, não faça isso porque você vai morrer. Não, mas eu sei me defender, eu ganhei uma guerra de Troia. Sim, mas você vai morrer nas mãos, ou melhor dizendo, nas garras da sereia. Não, mas eu quero me presentear. Não, tudo bem. Você até pode ouvir, mas com uma única condição. Mas qual? Você vai colocar uma cera no ouvido dos seus soldados. Até então, tudo bem, eu vou ouvir eles, o problema é deles. Vocês não vão escutar, o problema é deles. Tudo certo. Mas antes, peça que eles o amarrem no mastro do barco. Tudo bem, lá de cima eu vou ver, ouvir pertinho, nenhum problema. Então chegou para os soldados, pediu que eles colocassem a cera no ouvido, depois de amarrá-lo, e encetou viagem no sentido da ilha onde tinha as sereias. Quando ele chegou lá e as sereias começaram a cantar, aquele canto efusivo, extasiante, ele quis descer do navio para estar com elas. Aquelas sereias lindas, corpo exuberante, rosto lindo de mulher, ele quis descer. Aí gritou para os soldados, me desçam daqui. Mas os soldados, logicamente, com a cera no ouvido, não puderam fazer nada, porque não ouviram o que ele havia dito. E ele tentou descer, mas como? Amarrado no mastro? Não conseguiu descer. E ali, ele ouve o canto da sereia, o barco continua, e ele chega na terra dele, são, sem nenhum problema, totalmente ileso. O que é que esse conto quis dizer? Que nós morremos pela ilusão. A ilusão é terrível. Quando a gente coloca a cera no ouvido, é para não ouvir o chamamento daqueles que nos levam à ilusão. E quando nós estamos amarrados num mastro que nos salva, é o mastro da consciência. Para a gente não ouvir, atender o chamado e se permitir cair na ilusão. E nós vivemos de ilusão. Hoje, uma das ilusões odiernas do momento é do aparecer. Haja visto o nosso Facebook. Todo mundo faz questão de se mostrar. E coloca uma fotografia, aquela da festa, da viagem, quando está bem arrumado ou arrumada. Ninguém coloca aquela fotografia quando ele levanta, né? Aquele pijamão surrado, né? Aquele cabelo todo desalinhado, né? Aquela cara de enxergão. Não, isso não coloca. E depois fala assim, olha, eu coloquei lá, milhares de pessoas me curtiram. Mas sem se dar conta que foi muito criticado. Olha, veja, acha que é o bambam, mas está tão gordo. Está careca, enrugado. E acha que está na crista da onda. É a ilusão do aparecer. E a melhor coisa do mundo é ficar no ostracismo. Sabe por quê? Outro dia eu vi um documentário de um psicólogo que falou assim, quando a pessoa se aproxima de nós, é para tirar proveito. Muito raramente uma pessoa se aproxima da outra tentando ajudá-la. E quando a pessoa se aproxima de nós, ela está
para vislumbrar uma situação para estabelecer uma crítica depois. Dificilmente, exceção à regra, a pessoa elogia a outra. Então, quanto mais nós nos expusermos, mais nós somos passíveis de crítica. E a crítica é uma vibração negativa. Quero estar longe da crítica de quem quer que seja. Por favor, me releve, me tolere, mas não me critique. Porque saindo daqui, eu não gostei daquela palestra, aquele cara, nossa, não devia estar em outro lugar, por que veio fazer aqui? Essa vibração acaba com a gente. Não precisa chegar às raias do elogio, mas, se possível, reconhecer o valor da pessoa. Porque a pessoa tem muitos valores. E a gente, ao invés de reconhecer e até dizer, fulano, você está ótimo, como você está bem. Olha, eu vi, outro dia, eu soube que você fez um negócio tão legal, quero te dar os parabéns. Como você tem melhorado, você, para mim, está sendo um exemplo. Mas é o que a pessoa faz? Não. Quando alguém dá uma subidinha, a gente vai lá e dá uma puxada no tapete para a pessoa cair de boca. Então, quanto menos a gente aparecer, melhor para nós. O André Luiz não fala quando tem um velório, feliz do desencarnante que vai para o túmulo sem companhia nenhuma de encarnado? Porque vai no velório é só falar mal, criticar e uma vibração negativa, atrapalha até o desencarne. Porque a pessoa está ali e nem sempre desencarnou ainda, né? Ela só está desligada do corpo parcialmente, o desencarne virá depois. E naquele momento, às vezes, a espiritualidade vem para desencarnar, mas o clima está tão atrapalhado que dificulta. Então, a ilusão do aparecer. Uma outra ilusão muito complicada é do ter. Como as pessoas hoje fazem questão de ter um carrão, e ter uma casona, e ter... É ter para quê? Outro dia minha mulher chegou para mim e falou, Aguinaldo, você precisa trocar aquela caminhonetezinha que você tem. Eu falei, por quê? Não, porque um colega seu, citou o nome, chegou para mim e falou, eu vi o Aguinaldo naquele caminhãozinho dele. E eu vi que ele falou de uma maneira tão pejorativa que eu acho que você deve mudar, comprar um outro carro. Eu falei, meu Deus, qual o problema? Deixa ele pensar que eu estou no caminhãozinho ou na charrete. O que importa é o que eu sou, não é o que ele acha. Porque é assim, neurótico é o que pensa, o que fica ligado no que os outros falam, que os outros acham e pensam a nosso respeito. O neurótico é muito assim, ele falou, isso é neurose. Aí ele pensa assim a meu respeito? Pensa. Nossa, mas então tem que mudar. Isso é neurose. E nós não temos que preocupar com o que os outros pensam e acham a nosso respeito. Mesmo porque nós somos o que nós somos. Às vezes nem somos o que nós achamos que nós somos. E muito menos o que as pessoas acham que nós somos, que a pessoa não nos conhece. Agora o neurótico é ligado no que os outros acham e pensam a nosso respeito. Eu fui trocar meu carro bem depois, quando eu pude comprar um outro carro melhor do que o meu caminhãozinho, que, aliás, atendia bem, nenhum problema. Mas veja como as pessoas são ligadas no ter. E eu conversando com a minha mulher, falei, não, isso é verdade sim, porque quando a gente vai numa loja bem vestida, todo mundo quer atender a gente, mas se chegar mal vestida, fulano, atende a cicrana lá, não é assim? Porque está mal vestido. Se chega num carrão, doutor, porque parece que doutor aqui tem carrão, não é? Se chega num caminhãozinho, fulano, vê o que aquele cara lá quer. É mais ou menos assim. Quando vai construir uma casa, aquela casona, para mostrar para os amigos, porque é para mostrar para os amigos. Porque a gente nunca quer uma casa assim, legal, que vai dar um conforto, uma comodidade para a gente. A gente fala para o arquiteto, assim, eu quero uma casa bem bonita, capricha aí, que é para mostrar para os amigos. E geralmente cria uma casa o dobro do tamanho que seria importante e adequado à nossa necessidade. Aí a gente tem os filhos, coisa e tal, depois eles casam, né? A gente fica o marido e a mulher, né? A casa fica 4 vezes maior. Aí a mulher fala, não aguento essa casa, vamos vender logo, porque, olha, dá muito trabalho. Veja. Compra um carro grande, depois vai pagar o IPVA, né? Já vai se sentir
na pele. Quando encosta na bomba, então, é que sente mais de perto. Olha, a ilusão do ter. A gente até pode ter um carro melhor, uma casinha, vamos dizer assim, que seja mais confortável, mas não fazer disso uma ilusão, como se fosse algo muito importante. Eu tenho um amigo em comum de um outro amigo, que outro dia me contou, não, você acredita que o fulano, você sabe que ele está falido, né? Não, eu sei, ele realmente faliu financeiramente. Pois então, ele comprou um carro agora de último tipo. E eu cheguei para ele e disse assim, fulano, mas como? Você está falido e compra um carro desse? Pois então, para mostrar para os outros que eu não estou falido. Coitada da firma que vendeu o carro para ele. Mais uma que não vai receber, não é? Vai ficar no prejuízo. Mas as pessoas são assim. A outra ilusão muito grave é do poder. Tem gente que quer ter o poder na mão. E quando a gente quer conhecer a pessoa, dê-lhe o bastão, o poder, para a gente saber o que é que a pessoa é. Porque enquanto está aqui embaixo, a pessoa é humilde, é fraterna, é tolerante, é boazinha. Mas quando vai para o poder, aí nós vamos saber quem é a pessoa. E o poder incomoda muito. Se nós não tivermos muito cuidado, nós nos perdemos no poder. Porque a gente começa a tomar decisões que são, às vezes, semelhantes às quedas de rochas sobre um monte. Empurra uma, bate na outra, e depois lá embaixo é um desastre, em cima de um poder de mando que a pessoa tem. Não está lá no Evangelho? Daquele pai que é manda-chuva? E lá o benfeitor disse assim, ele fala aqui, quem manda aqui sou eu, mas mal sabendo que ele é odiado. Então, poder, para a gente não criar uma disposição em contrário, nós precisamos ter muito cuidado com o poder. E às vezes a pessoa quer ter o poder. Quando a gente tem o poder com a proposta de usá-lo para o benefício coletivo, ótimo, mas quase sempre é para privilegiar a si mesmo. E nisso mora o grande perigo diante dessa ilusão. Uma outra ilusão é do prazer. Como a gente é iludido com o prazer? Prazer de comer. Não é? A pessoa come, e come, e come. Depois, fica doente, vai limitar o tempo de vida e vai ter problema. Quem quiser viver muito, coma pouco. Quem quiser desencarnar cedo, coma bastante. Mas a pessoa quer comer, sem pensar nas consequências. E a vida é assim, nós vivemos de escolha. Quem quiser ter uma vida equilibrada, precisa ter muito cuidado com as escolhas. A começar, por exemplo, quem quiser manter um lar equilibrado, não pode ter amante. Porque se é uma coisa boa, quero crer, é amante. Sem compromisso, para aquele momento feliz, momentâneo, de curtição. Mas depois, descobrindo a situação criada pela situação de amantes, leva o lar a um desastre. É uma ilusão de ter uma pessoa diferente, cheirosa, pessoa maravilhosa. Porque no começo é assim, tudo é maravilha, não é? Depois aí vem as agruras. Ele vive de escolha. Outro prazer é bebida. A pessoa bebe todas. Eu estava no mercado hoje comprando um molho inglês para minha mulher que estava fazendo um estrogonofe para o meu filho que ia viajar hoje. Eu vou fazer para ele que eu sei que ele gosta. Aguinaldo, passa no mercado e me traga um molho inglês. Aí eu cheguei, perguntei para uma mocinha, você pode me dizer onde eu não conheci, passei naquele mercado que estava próximo do meu trajeto, mas não conhecia o mercado. E eu perguntei para a mocinha, sabe me dizer onde tem um molho inglês? Aí tinha um senhor que estava do meu lado e falou assim, eu também não sei onde está não, mas onde está a cerveja eu sei. Quer dizer, olhei para ele, aquele rostinho redondinho, né?
barriguinha meio avantajada. Eu falei, meu Deus, deve ser um amante da cerveja. Estou com um moço no Hospital Santa Helena, no CTI, desencarnando de uma cirrose. E um outro no outro leito não está desencarnando, graças a Deus está melhorando. Uma pancreatite necrohemorrágica. Sabe por quê? Por causa da bebida. Então a ilusão do prazer da bebida, e bebe, e fica numa boa, out, como se diz por aí. Depois, lá vem a doença, e a pessoa vai desencarnar muito cedo. E vai ter um tributo por conta disso. É um suicídio inconsciente. Porque nós fomos programados para viver 100 anos, diz André Luiz. Só quem desencarna com 70, 60, por quê? Primeiro por causa da nossa cabeça, que é um desastre, não é? A neurose mina nossas forças, já desencarna mais cedo. Depois comemos todas e todos. Vai na churrascaria e diz assim, para justificar o preço, que não é barato, eu vou comer tudo e mais alguma coisa. E sai depois de lá assim, nossa, estou até passando mal, ó. Foi na churrascaria para almoçar, só que comeu tanto que lembrou do churrasco o dia inteiro. Quase sempre passa para outro dia, porque de noite sente mal. Cigarro, outro prazer. Se não fosse prazer, ninguém fumaria. Que é terrível, né? Que a fumacinha, jogar aquilo para dentro do pulmão, o cheiro que fica, e aquela cara de enrugado, né? Que a gente olha para o negro e você fuma. Ele não precisa nem responder. Sim, a gente já sabe quem que fuma. Envelhece mais cedo. Aquela cor meio pálida. Né? Geralmente os dentes escuros. Pega o dedo, está amarelado. E quase sempre com aquela tosse, né? A gente sabe que é do fumante. E desencarna 10 anos mais cedo. Está provado, cientificamente, que quem fuma desencarna 10 anos mais cedo do que estaria programado para desencarnar. Então, não é para desencarnar fumando. Porque tem gente, na hora que eu desencarnar, eu paro. Depois, lá no plano espiritual, vai ter problema. Que tem o chamado perispírito azuláceo, que é o perispírito de quem fuma. Vai ter problema do lado de lá. Aqui eu tenho certeza que ninguém fuma. Mas lá em casa, se alguém fumar, vocês falem, por favor, que parem hoje. Porque se desencarnar amanhã, vai ter problema do lado de lá. E vai reencarnar com problema produzido pelo cigarro, porque é uma lesão perispiritual, e vai dar sequência do outro lado da vida. Então, o prazer do cigarro é para se pensar. Não. Vai trocar um prazer por tantos outros prazeres, porque aí que está o detalhe. Às vezes, mas você vai me tirar o prazer do cigarro? Não, mas eu estou tirando um para dar muitos outros, numa vida mais saudável, de um cheirinho melhor, de uma fisionomia mais efusiva, e assim por diante, um relacionamento melhor com a família, porque quando a gente está fumando, hoje já não é mais assim, antigamente era, chegava dentro de casa fumando, sai daqui, vai lá para fora. Por quê? Está fumando, se não está fumando, fulano, que bom, vem, beija e abraça. Melhora o relacionamento com a família. E o prazer da droga, então? Que é outra coisa muito complicada. Hoje, é uma coisa muito grave que eu vou falar para vocês. Outro dia meu filho chegou para mim e falou, pai, nós temos que conversar com o prefeito. Eu falei, meu Deus, meu filho, mas eu falar com o prefeito, tudo bem, quem tem alguma coisa em comum aí na área da doutrina, tudo, mas você, o que você quer falar com ele? Não, pai, eu quero falar para ele botar Rivotril na caixa d'água. Porque tanto de gente que toma Rivotril e pede receita para a gente, coloca já na caixa d'água que resolve o problema. Outro dia uma mocinha chegou e falou para minha secretária, acredita, é verdade, fala para o doutor Gnal me dar uma receita de calmante. E ela, a secretária, falou, doutor, tem uma mocinha fora, pediu para você dar uma receita de calmante para ela. Mas como assim? Como é que eu vou dar receita de calmante para ela? Não, ela só quer uma receita de um calmante. É isso que ela falou para mim. Até perguntei se ela não queria consultar. Não, é só para ele me dar uma receita de um calmante. Fala que é a fulana de tal. Eu não sabia nem quem era. Minha filha, não posso, isso aqui é coisa séria. Então, hoje, todo mundo, um probleminha, o que a pessoa faz? Vou tomar um calmante. Olha, os desafios
desafios da vida são importantes para a gente crescer espiritualmente, para a gente aprender, para a gente superar, para a gente fortalecer. E a pessoa se anestesia. Qualquer probleminha, tomar um calmante para eu poder suportar. Olha, como é que faz? Nós temos que levar a vida como um desafio, superar os problemas, desencarnar o nosso parente, ele vai sentir uma dor no momento, mas depois tudo bem, ele foi embora, bom para ele, e nós ficamos aqui, e vamos tocar o barco. Agora tem pessoa, entra no parafuso psicológico, tem que tomar um antidepressivo, afunda no seu psiquismo e sofre, e sofre. E tem gente que tem prazer em tomar um anestésico para a mente, ou seja, um sedativo para cair na cama e desmaiar e dormir. Olha, se não dormir, pega um livro e vai ler. Não dorme essa noite, dorme a outra. Se não dormir a outra, dorme a outra. Mas o nego já quer tomar um calmante que é para dormir 8 horas. Perder um tempão. Melhor dormir menos, 5, 6 horas. Aproveita o resto do tempo, vai estudar, vai ler, vai fazer alguma coisa. Mas a pessoa quer dormir 8 horas. E tem que dormir, toma o calmante. Depois não dorme mais nunca sem o calmante. Para com isso. As drogas, então, olha, hoje, o que eu estou assustado. Outro dia, nós estávamos fazendo uma reunião lá no centro, construindo uma casa para uma pessoa, uma mãe de 4 crianças. Então, alguém levantou, mas nós não podemos construir em tal bairro, porque lá é um antro de droga. Eu falei, não, não se preocupe, porque qualquer bairro de Rio Preto, que nós formos construir uma casa, tem droga. Não adianta. Dentro dos melhores condomínios de Rio Preto, tem droga circulando. Então, não é justificativo construir uma casa num bairro que não tenha droga. Olha, lê do engano, não tem bairro que não tenha droga. Então, a molecada está deitando e enrolando. E ainda fala que maconha não tem problema, porque maconha não lesa. Dr. Gentil, que é um professor lá da faculdade de São Paulo, da USP, ele falou assim, que a pior droga é a maconha. Por quê? Porque ela lesa o cérebro e deixa a pessoa sem atitude. Todo mundo que usa maconha, aquele cigarrinho inocente, que não faz, só dá um barato. Vai lesando os neurônios e todo mundo que fuma maconha não tem atitude. Não leva adiante nenhum plano. Sempre capitulando, sempre capitulando. E é uma porta aberta para as outras drogas, que hoje usa maconha, depois é crack, depois é cocaína e assim por diante. Ilusão do prazer. E nós temos que mudar. Eu só falei das ilusões. Nós vivemos num mundo de ilusão. Chega lá na frente, na minha idade, e diz, meu Deus, tudo aquilo que eu me iludi lá atrás, se eu for enxugar mesmo, apertar, quase nada tinha importância. E o outro grande problema para a gente não se dar conta da necessidade dessa mudança é a nossa imaturidade. A criança, por exemplo, ela não tem ainda ideia da necessidade de mudar, porque ela quer romper os complexos paternos. Ela quer romper com os pais, ela quer a sua autonomia. É eu, depois eu e depois eu. Quando ela cresce um pouco, é na adolescência, então ela quer ser autossuficiente. E ela chega até a falar, meu pai e minha mãe não sabem nada, eu sei tudo. E não dependo deles, quando depende até financeiramente, emocional e espiritualmente. Mas o adolescente diz que não depende nada de ninguém. Lógico, se eu falar para ele, vem para o centro, vamos escutar uma palestra, não, eu já sei tudo. O adolescente é assim, é difícil trazer um adolescente para uma casa religiosa. Porque ele está muito ainda envolvido com o lado material, do eu. Não está envolvido com a essência do espírito. Só na primeira etapa da fase adulta, que é dos 25 aos 40 anos, essa criatura começa a pensar um pouco, será que eu não tenho que me preocupar um pouco com o lado espiritual? Começa, mas aí quer casar, quer se dar bem na profissão, quer ganhar um dinheirinho para comprar ali alguma coisa, ainda está um pouco receptivo para a essência da vida, a essência do espírito, a essência da verdadeira realidade da nossa compostura, da nossa formação, que é mais espírito do que matéria. Na segunda etapa
da fase adulta, que é dos 40 aos 55 anos, é que a grande maioria dá aquele boom, aquele despertamento. Aqui quase todo mundo está na faixa dos 50 anos. Que é quando a gente começa a pensar, será que tudo aquilo que eu valorizei, que eu busquei, tem valor? Aí a pessoa, não, mas eu acho que tem alguma coisa atrás disso, mais importante. Aí vai buscar a religião. E a essência dessa internalização de religiosidade vai acontecer no terceiro período da fase adulta, que é dos 55 aos 75 ou até os 80, quando a média de vida está aumentando. É aí que a pessoa vai se dar conta que está para desencarnar e tem que investir na alma, no espírito. Mas aí já é quase tarde, perdeu um tempão. Disse o Chico, façamos todo o bem possível hoje, porque amanhã ele, o bem, será o nosso único advogado. Então, às vezes a pessoa deixa para ficar velho, para buscar uma religião, ter uma religiosidade, e aí começar a fazer o bem. Mas perdeu um tempão. E nós temos que entender que a vida é luz. Nós temos que ter a luz do entendimento. Por que Jesus disse que a gente deveria olhar com o olho de ver e ouvir com o ouvido de ouvir? Porque há uma diferença entre você entender e você internalizar. Há uma diferença muito grande. Para a gente internalizar, tem que repetir muitas vezes. Eu não acredito, inclusive, numa transformação de uma criatura sentada num banco ou lendo uma obra. Eu não acredito. Mesmo porque a gente não consegue alijar, tirar do nosso espírito a sombra. Não tem jeito de eu chegar aqui, daqui para frente eu não vou ser mais orgulhoso. Eu escutei uma palestra, eu li um livro, não vou ser mais orgulhoso. Vai ser amanhã. Não adianta eu falar aqui a partir de hoje, eu li um livro, ou escutei uma palestra, ou conversei com alguém, e vou ser humilde, ou altruísta, ou simples, ao invés de vaidoso. Não vai mudar. A gente vai transformar esses elementos. Eu vou transformar o meu orgulho em humildade. Eu vou transformar o meu egoísmo em altruísmo. Eu vou mudar a minha vaidade em simplicidade. A minha prepotência em subserviência. Quer dizer, eu tenho que transformar isso. E como é que a gente transforma isso? Só tem uma saída, que é fazendo um trabalho no bem com pessoas extremamente carentes. Vou dar um exemplo. Uma pessoa orgulhosa, por exemplo, que é convidada para fazer um trabalho assistencial numa casa religiosa ou numa favela, onde tem pessoas muito limitadas, socioeconomicamente. E ela chega lá, orgulhosa, mas de repente vem aquela pessoa e diz, me dá um abraço, um beijo, babando, com ferida na boca, mal cheirosa, e a pessoa olha do lado, está os amigos, meu Deus, o que eu faço? E tem que abraçar. Aí volta na outra semana, porque André Luiz está em conduta espírita. Todo espírita deve fazer um trabalho assistencial uma vez por semana. André Luiz, conduta espírita. Aí ele volta na outra semana. Chega lá, vem uma outra pessoa, mal cheirosa, suja, gripada, com coriza. Me dá um abraço e um beijo. Meu Deus, de novo. Mas olha do lado, tá os amigos. Tudo bem, vai lá, dá um abraço. O orgulho está diminuindo. Depois de um certo tempo, aquela pessoa não espera mais a outra vir. Chega lá, já abraça e beija todo mundo, uma boa. O orgulho foi embora, a humildade aflorou. O egoísmo é a mesma coisa. Chega num lugar de assistência, uma pessoa e pede ajuda. Fulano, você me ajuda? Põe a mão no bolso, fica olhando para a pessoa. Nossa, mas ele é tão forte. Será que não está aproveitando de mim? Será que não podia estar trabalhando em vez de estar pedindo? Será que é justo eu dar o dinheiro para ele? Mas aí, olha, todo mundo olhando, fulano está pedindo, é uma casa de assistência, e a pessoa está pedindo, certamente precisa, não sei como, mas meio paradoxal, mas tudo bem. Aí fica
dedinho aqui, esfregando as notinhas para tirar a mais modestinha, né? 50, 20, 10, a do meio é 10, eu lembro bem disso. Eu até deixei aqui para ficar no jeito. 10 pro nego. Volta na outra semana. Aí, ô fulano, você não poderia me ajudar, coisa e tal. Mas de novo. Mas você não está numa casa de assistência? É aqui todo mundo pede, a gente ajuda. Mas parece que é tão forte, será que está precisando mesmo? Não está aproveitando porque outro dia eu dei? E aí pensa assim, nossa, mas eu não botei nota de 10, esqueci. Tem uma de 20 aqui, né? E dá. Depois de um certo tempo, a criatura nem espera mais. O que é que eu posso fazer para ajudar esse pessoal? Eu quero ajudar, porque afinal de contas eu entendi o quanto é importante eu estar ajudando com a condição financeira, já que eu posso fazer. O egoísmo foi embora, chegou o altruísmo. A pessoa que é vaidosa e chega lá cheirosa, e chega lá com uma bolsona bonita, aquele vestidão, ou senão o homem, né? Já nota, elegante, chega no trabalho de assistência, vê aquele pessoal tão carente, tão, meu Deus, parece que eu estou meio alto, eu estou meio fora, isso aqui não está muito certo. No outro dia a mulher já tira o brinco, já tira, vamos dizer assim, o colarzão, aquela bolsa já deixa em casa. O homem já coloca uma bermuda, coloca uma camisa manga curta, assim, agora eu estou mais enquadrado. E a vaidade vai sumindo e a simplicidade vai aflorando. Nós temos que mudar. O Kardec colocou isso em alto e bom som. Que adianta frequentar a casa espírita, conhecer doutrina e não desencarnar? Menos orgulhoso, menos vaidoso, menos egoísta. E é o que nós temos que fazer, desencarnar, menos orgulhoso, menos vaidoso, menos egoísta. Porque do lado de lá não vão perguntar para nós. Que religião era a sua? Qual família você tinha? Qual título que você ostentava? Coisa nenhuma. Do lado de lá, nós vamos nos afinizar pelo campo vibratório. Hoje eu escolho com quem eu quero ficar. Com preto, com branco, com rico, com pobre. Quero ficar num bairro ou no outro. Eu escolho e eu vou e ninguém me impede. Mas do lado de lá, não. É por sintonia vibratória. Do lado de lá, é pássaro preto com pássaro preto, periquito com periquito. Então, nós temos que nos cuidar aqui, para chegarmos do lado de lá e estarmos numa sintonia com os bons espíritos. E para estarmos, nós temos que trabalhar as sombras da alma, porque elas têm um peso muito grande, impedindo que a gente veja o óbvio. Porque é o seguinte, quando a gente tem uma sombra, a gente procura o objeto e não acha, porque a sombra está projetada sobre ele. A gente não vê o objeto, a gente vê a luz projetada no objeto. Tirando a sombra, eu vejo o objeto. Então, para eu divisar minha volta com muita clareza, a sombra tem que estar debaixo dos meus pés, com a luz em cima da minha cabeça. E eu olhar o meu lado e só enxergar o objeto sem sombra nenhuma. Qual que é essa luz projetada sobre a nossa cabeça? A luz do entendimento. Por isso que Jesus colocou, conheça a verdade e ela vos libertará. Enquanto nós não entendemos essa verdade, porque a vida é de duas faces. Aquele que se orgulha será humilhado. Ai de vós que agora rides, chorareis depois. Aquele que perder a vida, ganhá-la-á. E aquele que quiser ganhar a vida, perdê-la-á. A vida é material. E a outra, na contrapartida, é espiritual. Então nós temos que começar a repensar a nossa vida. Porque ela é fugaz, é muito rápida. E se nós não nos ativermos a essência do Espírito, nós nos perdemos no lado da materialidade e desencarnamos na mesma condição que nós chegamos aqui. Por isso nós temos que trabalhar as sombras do inconsciente, que elas têm um poder de mando, impedindo que a gente divise o certo. Enquanto que a luz
das virtudes adquiridas, faz com que a gente veja a vida como ela realmente deve ser vista. E, por consequência, vivida para um bom aproveitamento do espírito no seio do mundo transcendente. E Jesus foi claro: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quando fizerdes a um dos pequeninos, é a mim que o fazeis. Então, nossa proposta é de execução, é de trabalho, não é de ficar apenas esperando o tempo passar. Lendo, e lendo, e lendo, e fazendo um pouco. Os Espíritos dizem assim, entre saber e fazer, eles preferem fazer. E nós temos que trabalhar para Jesus. Essa é a proposta dos Espíritos. A missão nossa aqui na Terra. É a nossa transformação e trabalharmos para Jesus, para Deus, na execução da planificação do universo. E o nosso modelo sempre foi, é e será sempre Jesus. Por isso nós precisamos conhecer muito a sua proposta e vivenciá-la. Por isso é que Alta de Souza, que foi um expoente da caridade, disse assim para nós: mas se buscas o Cristo soberano, por excelso refúgio às próprias dores, busca, hoje e amanhã por onde fores, no torturado coração humano. Desce ao vale de grandes amargores, que denunciam os sofrimentos insanos, a aflição, a miséria e os desenganos entre os flagelos libertadores. Desce a afeição do sol na noite fria, guardando a caridade por teu guia, amando e servindo toda hora. E ante a divina primavera, encontrarás o Cristo que te espera, crucificado, mas agradecido em cada ser que chora. Muita paz. De hoje, gostaríamos de convidar, mesmo aqueles que vieram pela primeira vez, que se colocassem na boa vontade de ajudar-nos na projeção para todos que estão aqui na sala, sentindo-se todos abraçados e envolvidos com a luz do Mestre Jesus. Aproveitando a oportunidade que este momento oferece, momento de oração, vamos celebrar uma grande oferta de amor, endereçada a variados e importantes objetivos. Antes, porém, precisamos qualificar nossas energias vitais e o teor do sentimento amoroso, a fim de que a celebração seja mais intensa e mais valiosa. Vamos todos relaxarmos os nossos pensamentos, continuarmos dentro desta sintonia amorosa que adquirimos durante a nossa palestra e colocarmos-nos aptos para doarmos e recebermos as energias refazendoras e amorosas que estão aqui. Senhor Jesus, vimos, pois, a Ti, amado e divino benfeitor de nossas vidas, render o imprescindível tributo de gratidão, obediência e afeto. Que a Tua misericórdia, assistência nos envolva, para que realizemos com valor a Tua divina messe. É do meu desejo olhar estas esperançosas pessoas que aqui do meu lado, interpretá-las como almas irmãs da minha e servi-las no que eu puder.
ligando-me à tua excelência, concedo-me permissão para praticar o desejo que tenho de ajudar, na certeza de que os bons espíritos estão agindo deste mesmo modo. Imagino meu coração iluminado por forte intenção amorosa. Vejo minhas mãos emitindo os raios benfeitores provenientes de ti e alcançando todos os irmãos que aqui se acham. Que todos os companheiros, visitantes e frequentadores que aqui hoje reunidos e nesse instante com os corações abertos na esperança, sejam alcançados pelos recursos em vigor no teu recinto, recompondo a saúde, tranquilizando suas emoções e ajustando sua vida. Fora desta sala, quero envolver nos meus benefícios todos os que eu conheço, começando com o pessoal aqui do centro. Os frequentadores, os assistidos, os servidores e os benfeitores. E continuando com os meus familiares, a quem tanto devo. Passando por meu ambiente de trabalho, ao qual abençoo e agradeço, e terminando com os meus adversários do caminho, a quem envolvo em sinceras vibrações de paz, de saúde e de alegria. Agora, visualizo as pessoas todas deste planeta, em cada país, em qualquer lugar em que se acham. Tenham mais paciência, mais compaixão, mais esclarecimento, enfim, alcançando um superior entendimento sobre a solidariedade verdadeira. E que sejamos, todos nós, cada vez mais suscetíveis para com o amor oferecido pelos outros, bem como alcancemos uma incontrolável premência de pensar, sentir e viver o amor, o teu amor, Senhor Jesus. Que assim seja.